A travessia do Mar Vermelho é um dos eventos mais marcantes de todo o livro do Êxodo. Depois das pragas terem assolado o Egito, o faraó libera que os israelitas possam adorar a Deus no deserto. Seguem a eles uma multidão de estrangeiros, então havia facilmente mais de 2 milhões de pessoas ali. A Bíblia nos diz que haviam 600 mil homens. Eles atravessaram a porção norte do Mar Vermelho, o que corresponde atualmente ao Golfo de Suez à esquerda e a Aqaba mais à direita. Se considerarmos que cada homem tinha uma mulher e 2 filhos, teríamos aí 2,4 milhões de pessoas pelo menos, e esse é o número estimado para baixo. Ainda havia os idosos, que não eram contados no censo. O último censo do IBGE, de 2010, apontou que a minha cidade, Fortaleza, tem cerca de 2.400.000 pessoas. E agora, em 2021, a população estimada foi de 2,7 milhões de pessoas aproximadamente. É uma cidade inteira, uma metrópole inteira. Não havia como a travessia por um mar acontecer com o equivalente a uma cidade de pessoas se movendo. Porém, algo sobrenatural tinha que acontecer. O relato histórico do cristianismo e do judaísmo é que houve algo sobrenatural. Deus agiu abrindo aquele mar por meio do cajado de Moisés, fazendo com que aquela quantidade imensa de pessoas passasse por terra seca. Essa é a fé da igreja, essa é a fé dos judeus. No entanto, muitos tentam dar respostas diferentes para isso, e uma resposta cética que se tornou muito famosa é de que os judeus não passaram pelo Mar Vermelho. Não seria possível tanta gente passando por aquele mar, mas passaram por outro lugar, uma região aquífera, um mar que constantemente permitia que pessoas o cruzassem, já que as secas constantemente permitiam que apenas um filete d'água existisse ali. John Bright afirma que é improvável que Israel tenha atravessado a ponta do Mar Vermelho no Golfo de Suez em si. Isso é tão ao sul que a cavalaria egípcia os teria capturado bem antes deles alcançarem esse mar. Não podemos supor que o Mar Vermelho, que na época se estendia até o norte da sua atual costa para se conectar com os Lagos Amargos, porque há evidências do contrário. Além do mais, e aqui veio o argumento dele, o Mar Yan Sup é na verdade o Mar de Juncos, não o Mar Vermelho, já que o Mar Vermelho não tinha juncos. O termo aqui, Yan Sup, é o nome em hebraico do mar que foi atravessado. Quando você lê os textos de Êxodo, esse é o nome que descreve o mar que eles passaram. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Yan Sup, do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Isso é Êxodo 13, 18. O argumento, então, tem sido que, na verdade, Yan Sup não se traduz por Mar Vermelho, se traduz por Mar de Juncos, uma outra região que teria sido atravessada, por isso o milagre de Moisés de abrir o mar se torna desnecessário. Mas é isso mesmo? Na verdade, não é Mar Vermelho, é Mar de Juncos? Qual é a tradução correta, meu Deus do céu? Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e esse é mais um De Olho no Texto, o nosso programa de exegese do Antigo e do Novo Testamento. Por que essa hipótese, que na verdade o mar atravessado seria o Mar de Juncos, pegou em tanta gente? Porque essa é uma boa forma de dessacralizar o texto bíblico, de dar respostas materiais para eventos sobrenaturais. Faziam isso com Jesus, certo? Tentavam fazer leituras mais naturais dos milagres, como por exemplo a multiplicação dos pães e peixes. Alguns argumentam que na verdade o que Jesus fez foi tirar o egoísmo do coração e todos compartilharam seus pães e os seus peixes. Não foi um milagre de verdade. Jesus ressuscitou, na verdade, ele ressuscitou dos nossos corações. É uma ressurreição querigmática, esse negócio todo. Os homens estão o tempo inteiro tentando tirar o aspecto divino do texto bíblico. Fazem isso também com os milagres do Antigo Testamento. Dizer que os judeus atravessaram o Mar Vermelho é ter que assumir que algo sobrenatural permitiu que eles atravessassem uma região que era um mar, que era um grande lago imenso, que ficava naquela região, não dava para atravessar em terra seca de modo nenhum. Alguma explicação precisava ser dada. Veio essa desculpa de que Yan Sup, na verdade, significa Mar de Juncos. Essa hipótese vem justamente porque Sup, no hebraico, pode ser traduzido como junco. E isso vem do próprio texto de Êxodo. Êxodo 2:3 diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A palavra hebraica aqui, Sup, seria junco. Além do mais, a palavra hebraica derivaria de tuf, do egípcio, que significaria junco também. Por causa disso, alguns passam a considerar que a porção de água que foi atravessada, Yan Sup, seria o Mar de Juncos. Agora, onde fica esse Mar de Juncos? Uns apontam que seria o Lago Tisla, outros o Lago Manzala, que fica a leste de Ávares. De forma geral, seria alguma porção de água a leste da região delta do Egito. Então, por que Yan Sup foi traduzido e entendido como Mar Vermelho, se Sup significa junco, já que a palavra hebraica
para vermelho, na verdade, seria Edom e não Sup. Dizem que quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego na versão da Septuaginta, Ian Sup foi traduzido como Irutha Tassala, que significa mar vermelho. Portanto, o entendimento teria vindo do grego e não do hebraico, devido a uma má tradução da Septuaginta, o que é um argumento esquisito. Por que é que a Septuaginta traduziu Ian Sup para Mar Vermelho no grego? E a gente seguiu essa tradução ao longo de toda a história da igreja. Bom, tem um artigo muito bom chamado Red Sea, do Bernard Bato, que é o principal artigo que a gente tem hoje sobre essa discussão. Bato afirma que a hipótese do mar de juncos é extremamente frágil e dá algumas razões para isso. Primeiro, a gente nota pelo contexto que a Bíblia usa Ian Sup para se referir sempre ao Mar Vermelho em outras passagens, como em 1 Reis e em Jeremias. A passagem em 1 Reis 9:26 é muito útil para geolocalizar esse Ian Sup. Diz o rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elat, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Aqui, Mar Vermelho é também no hebraico Ian Sup. Logo, se trata da mesma porção de água que teria sido atravessada pelos israelitas. Veja, aqui as cidades de Ezion-Geber e Elat são citadas e ficam na costa norte do Golfo de Acaba, que é uma das ramificações do Mar Vermelho. Por isso, essa geolocalização nos ajuda a identificar o Ian Sup como o próprio Mar Vermelho. A outra passagem que nos ajuda nessa identificação é Jeremias 49:17-21. Nela, há uma profecia contra Edom, no verso 17, que está sendo feita e é dito que os gritos dos que habitam na terra serão ouvidos até o Ian Sup. Verso 21, quando ela se realizar. A porção de água ao sul de Edom era justamente o mesmo Golfo de Acaba citado anteriormente. Por isso, a gente pode identificar Ian Sup como o Mar Vermelho. É o erudito James Hoffmeyer que argumenta no seu livro Israel in Egypt que Ian Sup se refere a diferentes porções de água. Uma teria sido aquela que os israelitas atravessaram e outra seria, de fato, o Golfo de Acaba. Mas mesmo assim, essa explicação parece um pouco forçada, de que Ian Sup teria outras porções de água que não envolvessem o Mar Vermelho, justamente por causa dos versículos que usam Ian Sup como referência apenas exclusivamente ao Mar Vermelho e o geolocalizam nessa região. Além disso, um outro texto que nos chama a atenção é Números 33, que nos ajuda a resolver esse problema, a nos dar uma noção geográfica de todo o itinerário percorrido pelo povo de Israel. Esse capítulo descreve 42 pontos de acampamento na trajetória dos israelitas do Egito até Moabe. Especificamente nos versos 8 e 11, nós temos o acampamento em um mar e depois junto ao Ian Sup, indo para o deserto de Sim. Ora, o deserto de Sim fica ao lado da porção de água que nós conhecemos como Mar Vermelho. Se nós compararmos Números 33 com Êxodo 14 e 15, nós vemos que o mar do verso 8 é o mesmo do verso 11, que, novamente, geograficamente é o Mar Vermelho. Então, geograficamente, os israelitas seguiram uma rota ao sul de onde estavam e passaram pelo Ian Sup, o qual, pela geografia do local, teria que ser o próprio Mar Vermelho. Êxodo 13, 14 e 15 são capítulos organizados de uma forma muito precisa em relação à cronologia e a geografia, para que assim a gente pudesse localizar o mar que foi atravessado pelos israelitas como sendo o próprio Mar Vermelho. Outra passagem que nos ajuda na identificação do Ian Sup com o Mar Vermelho é a canção que é cantada em Êxodo 15 acerca dos egípcios que pereceram no Ian Sup. Lançou no mar os carros do faraó e seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho, Ian Sup. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Esse canto não tem somente o propósito de relato histórico, mas é grandemente dependente de uma linguagem mitológica. De acordo com Bato, o canto reflete um padrão básico de como o Enuma Elish e o ciclo ugarítico de Baal. O deus criador vence o caos, que é representado por águas inimigas, e assim traz ordem ao caos e cria um novo processo. O deus criador se retira para sua montanha de onde reina seu novo mundo ordenado. A derrota do faraó, então, para o mar é a derrota de um povo que acreditava que o caos e a não existência era representado pelo Num, as águas primordiais. Dessas águas primordiais surgiram as principais divindades egípcias. Por isso, na mitologia egípcia, ser engolfado pelas águas do mar era ser engolido pela não existência. O que explica de forma muito maravilhosa por que é que Deus organiza as coisas daquela forma. Os egípcios serem engolidos pelo mar tem um significado teológico muito profundo da vitória de Deus sobre os falsos deuses, coisa que não aconteceria em uma porção de terra mais rasa. Veja, é ainda mais improvável que essa porção de água seja o mar de juncos por causa dos motivos mitológicos envolvidos. Norman Snaith notou as referências ao abismo e às profundezas, requerendo que tanto Ian Sup quanto Ian sejam uma referência ao grande mar primevo, que era o grande inimigo divino. Snaith entendeu que esse mar era o mar do fim, o mar mais distante ao sul, o mar do fim da terra. E a partir daqui surge a dificuldade de estabelecer se os israelitas eram capazes de fazer essa associação ou se isso é algo que só faria sentido para
os egípcios. Mas veja, há um sentido teológico profundo em ser uma porção grande de água que é atravessada pelos israelitas. Aí você pergunta, Iago, mas a Septuaginta? A Septuaginta foi uma má tradução quando traduziu como Mar Vermelho, como o pessoal alega? E a resposta também é não. Não seria o caso dos tradutores terem traduzido sup como vermelho? Aqui no caso, ainda que sup não signifique vermelho, quando os tradutores da Septuaginta traduziram o termo Yan Sup, eles o fizeram não fazendo tradução palavra por palavra, mas escolhendo dar o nome daquele mar que era muito conhecido. Ao invés de simplesmente traduzir mar de juncos ou mar de algas ou como você pudesse traduzir esse texto, eles escolheram dar o nome que era o nome presente do seu tempo daquela região. Por mais que no tempo dos israelitas aquele mar tenha sido chamado de Yan Sup, o nome daquele mar posteriormente passou a ser Mar Vermelho. Os tradutores da Septuaginta usaram esse nome corrente para descrever aquele mar antigo. É como, sei lá, se a Lagoa da Parangaba, que é aqui na minha área, se chamasse em tupi uma outra coisa, tivesse um nome diferente em tupi, e quando eu vou traduzir um texto tupi, ao invés de eu traduzir aquele texto usando o nome tupi da lagoa, eu traduzo por Lagoa da Parangaba, que aí eu identifico exatamente qual é a lagoa, ao invés de dar o nome antigo do idioma original. Então, ao invés da Septuaginta traduzir o nome literal Yan Sup por Mar dos Juncos, eles traduzem dando o nome corrente, seria Mar Vermelho. Não é um erro de tradução, é simplesmente uma escolha mais dinâmica daqueles que estão traduzindo um documento, é algo plenamente válido. O Bato ainda encerra seu artigo dizendo que em nenhum período da história israelita há qualquer evidência que Yan Sup se refere a uma porção de água que não seja o Mar Vermelho. Fica evidente aqui o perigo do famoso, como é que é essa palavra no original? Algumas pessoas pensam que simplesmente tomar uma palavra e ver o seu significado na sua língua original abre uma espécie de terceiro olho do conhecimento e que tudo vai se revelar agora nisso. Fica claro na análise aqui que Yan Sup pode significar mar de juncos, literalmente, caso seja traduzido assim, mas que faz referência ao mesmo mar que hoje nós conhecemos como Mar Vermelho. Toda exegese precisa de um contexto para que as análises adequadas sejam feitas. Simplesmente saber como é que é uma coisa no original não resolve a questão. Por isso, é justo reconhecer a dificuldade inicial de associar diretamente Yan Sup com Mar Vermelho, porque Sup significa outra coisa, mas ainda é muito improvável que Yan Sup se refira a qualquer outra porção de água que não seja o Mar Vermelho, pelos motivos geográficos e até mitológicos que a gente trouxe aqui com base no Antigo Testamento. E olha que tem muito pano pra manga para discutir mitologia egípcia e esse mar do fim que eles consideravam como referência ao fim dos tempos e à vitória dos deuses. Mas isso aí fica assunto para outro vídeo. E você, entendeu? Tá convencido de que Yan Sup é o próprio Mar Vermelho? Ou você ainda cai nesses contos aí de Zeitgeist, de página teia da internet, que tenta dizer que na verdade eles passaram por outra margem de terra? Bom, continua com a gente, tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, aqui no 2 Dedos de Teologia. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.